Mas nós estamos reunidos aqui para falar bem do nosso Deus. Toda vez que nós iniciamos um encontro como esse, ou em qualquer outro lugar, nas células, nas reuniões de grupos, de casais, de homens, de mulheres, nos lares, eu sempre vem à minha memória esse poemeto da Cecília Meirelles, em que ela diz: falai de Deus com a clareza da verdade e da certeza, com um poder de corpo e alma, que não possa ninguém a passagem vossa não o entender. Falar de Deus, coisa mais maravilhosa é falar de Deus. Para nós, servos do Senhor, não existe uma sensação, um sentimento mais gostoso do que falar do nosso Deus. O culto tem como essência, a alma do culto é falar de Deus, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, nos deleitarmos pelo fato de termos a chance, a oportunidade de falar de Deus, de estar em torno do nosso Deus amado, de nos reunirmos com esse pensamento que nós podemos aqui rodeá-lo, muito embora ele seja aquele que não cabe no seu universo criado por ele. Contudo, ele é tão maravilhosamente, estranhamente maravilhoso, que ele cabe dentro de um coraçãozinho, como o meu e como o seu também. Então hoje eu queria falar sobre as nossas limitações, um pouquinho, um aspecto só, são tantas, mas para nós termos isso bem posto em nosso coração, nós somos limitados, e vamos escolher um texto que vai focar exatamente qual é o ponto que nós queremos destacar, e isso vai nos abençoar muito na nossa semana, e certamente Deus estará marcando a nossa alma para continuarmos a viver aqui e pela eternidade, com esse conhecimento que não nos diminui quando nós percebemos a nossa limitação por causa da infinitude desse Deus que é maravilhoso e que nos cerca e que nos completa. Portanto, nós nos tornamos maiores, nós nos tornamos realmente completos apesar de nossas imperfeições. O texto escolhido está no segundo livro de Reis, capítulo 5, gostaria que vocês marcassem aí do verso 10 ao verso 12, eu vou começar fazendo um comentário, que na verdade é uma leitura aplicada já de uma outra versão, e quando chegar no verso 10 ao 12, nós leremos juntos essa porção, e assim nós vamos em conjunto construindo aqui a nossa meditação nesta noite. Então, vamos construindo aqui o nosso pensamento até chegarmos no versículo 10. Naamã foi falar com o rei sobre uma menina que ele tinha na sua casa, do povo judeu, que ele trouxe como serviçal para a sua casa, como uma serva, e que em face dela ter percebido a dificuldade que eles estavam vivendo ali, por causa de uma enfermidade da qual ele padecia, Naamã tinha um problema de pele, na verdade ele era leproso. Então a menininha foi falar com a esposa do seu senhor, Naamã, que se ele fosse a Israel e falasse com o profeta, ele seria curado da sua enfermidade. E Naamã foi falar com o rei sobre o que a menininha, a mocinha, havia dito. O rei da Síria então disse: você deve ir, mandarei uma carta de apresentação ao rei de Israel, você deve ir. E Naamã foi, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 trocas de roupas finas. Ele entregou a carta ao rei de Israel, e a carta dizia: do rei da Síria para o rei de Israel:
Quando você receber esta carta, saberá que estou enviando pessoalmente meu oficial Naamã, para que você o cure de sua doença. Olha que coisa, que responsabilidade. Quando o rei de Israel leu a carta, ficou angustiado, rasgou a sua própria roupa, dizia: por acaso sou algum Deus com poder de tirar ou dar a vida, ou de receber esse tipo de pedido? O que ele está querendo? Só pode ser uma coisa que está acontecendo: o rei está querendo arrumar uma briga comigo. Eliseu, o homem de Deus, ficou sabendo da situação, que o rei de Israel estava tão angustiado que tinha rasgado a própria roupa, e mandou perguntar a ele: por que você está tão perturbado a ponto de rasgar a própria roupa? Envie o oficial a mim, para que ele saiba que existe profeta em Israel. Naamã, com seus cavalos e carros, chegou com toda a pompa e parou diante da casa de Eliseu. Então vamos ler juntos agora esses versículos seguintes, 10, 11 e 12, todos nós. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Mas os seus acompanhantes disseram o seguinte: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil que exigisse coragem, o Senhor não faria? Por que não acatar essa simples instrução de mergulhar e se lavar? E foi o que ele fez: desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes no rio, de acordo com a ordem do homem de Deus. A pele dele foi restaurada, ficou tão saudável quanto a pele de um bebê. Ele voltou à casa do homem de Deus com sua comitiva, parou diante dele e disse: agora tenho certeza de que não há Deus em nenhum outro lugar além de Israel. Sabe, irmãos queridos, não deve escapar da nossa observação a forma como Naamã foi recebido por Eliseu, porque aqui nós começamos a observar alguns pontos que vão marcar a nossa compreensão a respeito de nós mesmos e, sobretudo, desse Deus maravilhoso de quem nós viemos falar. Naamã era um homem acostumado a que outros lhe rendessem homenagem, por ser importante. Era um general, um herói de guerra, era um homem muito importante na corte de um rei muito importante pelo seu poderio, o rei da Síria, o rei a quem ele servia. Com certeza ele já havia sido recebido em várias ocasiões, com glamorosas recepções, onde quer que ele chegasse. Ele estava acostumado a ser recebido assim. Então não é de surpreender que ele se considerava uma pessoa mais importante do que realmente ele era. Aliás, esse aqui é o ponto. Nisso não há muita diferença entre nós, pois facilmente nós somos intoxicados com o nosso próprio sentido de importância. Nós achamos que somos mais importantes do que de fato nós somos. Quem que é assim? Todos nós. Eu me lembro de uma reunião que nós tivemos, já contei isso aqui, mas marcou tanto. Eu fiquei observando, pensando: gente, nós todos somos assim de fato.
Nós tivemos uma reunião, um pequeno retiro de um grupo de pessoas aqui na igreja, e o primeiro momento, após o encontro ali, a primeira reunião, era cada um dizer o seu nome e qual era a função que tinha na igreja. Via de regra as pessoas se apresentavam. Bom, todo mundo sabe que eu sou. Eu ficava pensando, não sabe que você é. É porque a gente pensa que é muito conhecido, e que a gente tem um grau de importância muito grande para as pessoas, e até devemos ter, mas a gente sempre exagera um pouco. Eu lembro quando a Júnia fez 15 anos, já contei isso também aqui, deixa eu contar de novo. A gente chega numa idade que tem direito de contar essas coisas mais de uma vez. Uma pessoa soube que a Júnia fez 15 anos e que teve uma reuniãozinha lá de amigos que fizeram uma festinha para minha filha. Ela então depois me procurou no gabinete, dizendo que estava pedindo o seu desligamento da igreja Betânia, porque ela estava se sentindo desconsiderada pelo fato de ser íntima da família e não ter sido convidada para a festa de 15 anos da Júnia. Falei, mas não teve festa de 15 anos, ninguém foi convidado. Eu soube que teve, pastor, eu fiquei muito dolorida por dentro. Por quê? Por que eu não fui convidada para a festa? Não, minha amiga, um grupo resolveu fazer um salgadinho, já que nós não íamos fazer nada, e se reuniram no condomínio lá da tia dela, e fizeram, foi só isso. Mas ela se achava tão importante, que se tivesse sido dada uma festa de 15 anos para minha filha, como é que ela poderia, da altura da sua importância, na nossa relação, para não ter sido convidada? Essas coisas sempre me marcam. Eu fico pensando, como nós somos? Esse veneno intoxica a alma da maioria de nós. Quando Naamã chegou à casa de Eliseu, o grande profeta, nem sequer o grande profeta saiu para recebê-lo pessoalmente. Foi o grande problema que ele percebeu. Simplesmente enviou o seu criado com uma mensagem verbal, não escrita, sem papel timbrado, dando o recado, a ordem, o parecer do profeta sobre o seu problema. Sem dúvida, meus irmãos queridos, este detalhe fazia parte do plano de Deus para a vida de Naamã, plano que já vinha se cumprindo desde que, após a invasão do seu exército a Israel, tendo levado pessoas dali cativas, levasse aquela menininha com o coração que amava ao Senhor, e ela vendo um problema, conhecendo o seu Senhor e como as coisas se davam lá na sua casa, de onde ela foi tirada, já o plano de Deus contemplava Naamã com aquela mensageira de Deus ali. E agora, desconcertantemente, o plano de Deus também contemplava esse detalhe, para tocar a vida de Naamã e tratá-lo de tudo o que Deus queria tratá-lo. Essa é mais uma passagem que nos revela que Deus, que nos vê como somos, não faz acepção de pessoas. Ele não se impressiona com os nossos títulos, com a nossa fama ou com a nossa posição. De novo, eu me lembro de pessoas que fazem uma questão enorme de serem tratadas pelos seus títulos. Na igreja presbiteriana, a regra é, pastor é reverendo. Tem gente que me liga, colegas, e fala assim, reverendo Josué? Eu falei, sim, sou eu. Aqui é o reverendo fulano de tal. Ele mesmo se chama de reverendo. E faz questão que a gente também responda como reverendo. Eu normalmente não chamo ninguém de reverendo, já diz respeito à regra toda. E me diz, pode me chamar de Jô, de Josué, de Josua, de esse menino, como for, não tem problema. Não tem problema nenhum, mas tem gente que faz questão. Eu sou o doutor fulano de tal.
Então você, que é minha empregada, deve me chamar de doutor fulano de tal. Não pode chamar pelo nome só da pessoa. Deus não está nem aí para os nossos títulos, para o título de ninguém. É o advogado, doutor fulano de tal. Tem uns pastores que é assim, pastor, professor, doutor, não sei que, um monte de coisa. Eu me lembro de um que todas as correspondências chegavam assim. Deus não se impressiona com isso. O tratamento de Deus em nossas vidas inclui fazer-nos passar, como fez Naamã. Deus faz isso com a gente também, por esse processo de humilhação. Embora Naamã tenha se sentido mal naquele momento, o que Deus estava fazendo já era introduzido no processo da cura que ele haveria de receber, que não era somente a pele de nenê que ele recebeu. Mas todos nós somos assim. Eu de vez em quando flagro o meu coração tendo essa doença vem à tona. Vou contar porque eu gosto de rir de mim mesmo. Vou contar uma que aconteceu comigo. Eu rio de mim mesmo, mas que besteira, que bobalhão. Pensando o quê? Domingo passado, na conferência dos nossos jovens, eu vou contar para você, mas eu sou muito ridículo. Mas é isso mesmo, Deus faz a gente ser ridículo. Estava aqui aqueles sons, jovens, bons, tocando, bonito. Não os nossos já me conhecem, tocaram lindamente domingo de manhã, mas à noite teve uma banda aqui com um som possante, que um bocado de gente saiu para ouvir mais de longe, porque não estava aguentando aqui dentro. Mas muito boa a banda, os garotos bons. Na sexta-feira tinha um garoto muito bom também. Então, quando acabou o culto, olha o que aconteceu. Eu subi aqui e falei, vou falar com a moçada, afinal de contas, eu sou Josué Rodrigues, né? Vou lá falar com eles. Tudo bem com vocês? Poxa, que prazer, olha, gostei muito disso. Eu sou o Josué Rodrigues. O garoto ficou me olhando, quem é Josué Rodrigues? Josué Rodrigues, cara com 61 anos. Quando o garoto nasceu, eu já tinha gravado uns 2 discos lá atrás, que não toca mais em lugar nenhum, nem na casa da igreja Betânia, não toca mais em lugar nenhum. O menino ficou me olhando com a cara meio apalermada, do Palermo aqui também. Eu fiquei pensando, gente, eu fui lá para dizer que eu era Josué Rodrigues, né? Naamã está aqui parado à porta. Que Naamã? Quem é Naamã? Um homem que veio aqui com um problema, disse para ele tomar um banho lá no Jordão. Eu estou tendo aqui uma intuição que é isso que deve acontecer. Isso já aconteceu em outros lugares também, viu, gente? A gente não se cura fácil, não. Você é o Josué Rodrigues? Sou. Só isso. Agora tem uma coisa que a gente percebe aqui também, nessa história de Naamã, que, embora ele tenha se sentido insultado, né, por semelhante tratamento que ele recebera, mas o obstáculo maior para a sua cura não estava propriamente na afronta à sua dignidade. Vejam só, irmãos, esse é de fato um ponto muito importante, esse que eu estou dizendo que é o meu ridículo de vez em quando. Mas como é que nós sabemos se tinha alguma coisa a mais aqui que Deus estava tratando em Naamã? Ele mesmo demonstra quando ele diz o seguinte, ele fala assim, eu pensava que, então ele tinha uma ideia pré-concebida, ele tinha uma opinião já formada, eu pensava que ele ia fazer assim, queria invocar o nome do Senhor, porque como é que Jeová vai curar se alguém não fizer dessa maneira? Ele tinha uma teologia já formada a respeito de como é que acontece uma cura, como é que Deus age. Isso também acontece com muitos de nós, com pastor, com membros da igreja, com os profetas de hoje, com as denominações, a igreja presbiteriana, a igreja batista. Uma vez que está elaborado o seu conceito de como é que o Senhor age, como é que o Senhor faz, como é que nós
sabemos que Deus faz, então fica muito difícil admitir outra forma. A gente às vezes vê alguma coisa acontecer pensando, tudo errado, isso não é dessa maneira, Deus não é assim. Quem foi que disse que Deus faz dessa maneira? Nós presbiterianos sabemos exatamente como é que Deus age, como é que Deus faz. Quando nós cremos que podemos antecipar a atuação de Deus automaticamente, nós naturalmente também descartamos outras manifestações, ficamos atrapalhados por nossas próprias expectativas. Naamã ficou muito mais confuso com o fato das coisas não acontecerem como ele pensava que Jeová deveria fazer por meio do profeta. Ele ia estender a sua mão, invocar o nome do Senhor, e eu seria curado ali imediatamente. Agora, o que foi dito é totalmente contrário à maneira de eu entender que Deus faria, que seria a ação de Deus. Quando nós sabemos que a capacidade de Deus para intervir é ilimitada, é melhor que nós aprendamos a nos armar de um espírito brando e aberto, dispostos a sermos surpreendidos pelas extraordinárias e rebuscadas expressões do nosso Deus. Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Deus não faz as coisas como nós sempre achamos que deve ser. Mesmo quando nós lemos na Bíblia, está aqui, é claro, é isso aqui que está aqui. Então é só isso aqui. É só dessa maneira que nós devemos entender. Deus é tão maravilhoso que ali, do jeito que está revelado, Ele se mostra de tantas formas maravilhosas, dentro do mesmo conceito, usando do mesmo jeito aquilo que Ele queria que nós aprendêssemos, mas de formas tão extraordinárias. Nós sempre focamos sobre a forma e não sobre o conteúdo. A nossa tendência é a gente eleger o vaso e não o valor que ali está contido. É por isso que as pessoas dão muito valor a lugar. A lugar. O negócio aqui não está muito bom não, vou procurar alguma coisa mais quentinha em outro lugar. Vocês já pensaram se a mula de Balaão ainda estivesse viva? Foi essa daqui que falou para o profeta Balaão. Eu acho que ia ter gente atrás daquela mula. Essa mula é profetisa. Coisas desse tipo que acontece conosco. O preconceito é dessa maneira e não a outra maneira. Outro ponto aqui na observação da vida de Naamã. Naamã achou que a proposta do profeta era ridícula. Se tratava de tomar banho no rio, em seu próprio país havia rios de sobra e melhores do que os rios do território de Israel. Se ele imaginasse que a terapia, o remédio para a sua doença, que lhe iam propor, era algo tão absurdo, bem poderia ter evitado uma viagem longa, desgastante, sofrida e dolorosa, sua pele sofrendo sobre um sol de matar. Porém, é precisamente nesse assunto onde tropeçam as pessoas de mentes privilegiadas. Nós temos entre nós pessoas de mente muito privilegiada, no nosso tempo, no nosso meio. Elas creem que os planos de Deus têm de possuir a mesma lógica e inteligência que os planos dos homens. Hoje eu estava vendo uma entrevista do Jô Soares a um padre Beto, que foi excomungado da Igreja Católica. Não é o Frei Beto não, é o padre Beto, foi excomungado agora, recentemente.
Então, o Jô Soares, de vez em quando se mete a falar sobre algumas coisas, ele que é tido como uma mente brilhante, por muitos, nem todo mundo acha isso, ele falou sobre, perguntou para o padre, falando lá sobre a transubstanciação, que é um dogma da Igreja Católica com relação à Santa Ceia. Ele disse, então, se um padre parar na frente de uma padaria e abençoar a padaria, todos os pães se transformam em corpo de Cristo ali, umas besteiradas assim, pensando, gente com mente brilhante, ele pensa que a mente brilhante dele serve para ele diagnosticar vários outros assuntos e falar sobre isso. Ou então a presidente Dilma, perguntaram para ela na sabatina da Globo, a senhora tem religião, a senhora crê em quê e tudo mais? Então ela tentou falar, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e ela tentou falar esse versículo de várias maneiras e não conseguiu. Eu fiquei pensando, uma pessoa que se pensa, e talvez alguns achem de mente brilhante, nem todos compartilham, mas não consegue falar nada sobre outros assuntos. Mas o problema é que pessoas de mente brilhante sempre acham que a lógica delas, a maneira delas pensarem, é aquela que não admite, né, que alguém pense diferente. Paulo escreve o seguinte: o saber ensoberbece. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. O coração humilde pode nos ajudar muito mais que a mente orgulhosa. O tratamento de Naamã fala de um tratamento pelo qual todos nós precisamos passar: do orgulho, da soberba, da vaidade. Como vemos mais de uma vez na Bíblia, na experiência do povo de Deus, a coerência de Deus não bate com a dos maiores estrategistas ou inteligentes entre nós. Por exemplo, Deus resolveu revelar-se ao mundo através da construção de um povo, do povo que nos trouxe a palavra, esse livro maravilhoso, mas ele começou lá atrás pegando um homem e uma mulher e disse: vou fazer através de vocês uma grande nação. Os estudiosos foram verificar, o Dr. Mauro Belesse, campeão em abençoar mulheres a terem os seus filhos, famílias a terem os seus filhos, analisaram o caso e disseram assim: isso não pode ser. Por quê? Essa mulher não pode ter filho, então não vai funcionar, essa promessa não funciona. Mas Deus, contra toda a lógica e contra toda a afirmação da ciência, fez cumprir-se a sua promessa. O povo de Israel, quando escolheu um rei, escolheu o que a lógica manda: um rapaz que era visto como inteligente, alto e bonito. Escolheu Saul. Deus depois mostrou que o rei que ele queria e que serviria para a nação era um que na época, não sei se ele ficou baixinho a vida inteira, mas era pequeno, não tinha estudo nenhum, vivia pastoreando os rebanhos de seu pai, sabia tocar muito bem, mas não sabia nada mais do que isso. Davi, o maior rei da história de Israel, o mais famoso, o mais importante rei da história de Israel. Quando Deus, com Josué, disse: agora vocês vão entrar e possuir a terra, Deus bolou a primeira batalha, totalmente contrário ao que se poderia imaginar. Ao invés de entrar com um exército bem paramentado, com todos os instrumentos necessários para empreender uma jornada como aquela, Deus mandou o povo afinar os seus instrumentos e a garganta para rodear a primeira grande fortaleza que encontraram. E aconteceu algo extraordinário, completamente ilógico. Foi assim que Deus libertou o povo do jugo dos inimigos através de um jovem medroso chamado Gideão,
que quando entendeu que Deus o chamava, reuniu logo um exército com todos que ele pôde reunir. E Deus então, depois orientando como deveria fazer, acabou a orientação de Deus, fazendo-lhe restar apenas 300 pessoas, com os quais efetivamente Deus veio a fazer se cumprir o seu plano. Um dos apóstolos, talvez o mais conhecido e famoso, aquele sobre quem mais lemos, o apóstolo Paulo, foi separado por Deus e ordenado que deveria pregar o evangelho em Roma. Pensaríamos, Deus providenciará todas as coisas, é como os missionários fazem, quando vêm aqui na igreja Betânia. O Senhor me chamou para pregar o evangelho lá na Papua Nova Guiné, então estou orando porque Deus haverá de providenciar todos os recursos, passagem de avião, mudança, todas as coisas que eu preciso. Com Paulo foi diferente. Deus disse, você vai, e Paulo disse, eu sei que eu devo ir, e Paulo se preparou para ir, e Paulo efetivamente foi, mas a viagem foi muito difícil. Parece que Deus não preparou nada, absolutamente nada. Foi preso, foi acusado de várias inverdades na sua vida, afundou no meio da viagem, quase morreu, escapou numa ilha onde foi acolhido, uma cobra, uma serpente o picou naquela ilha. Finalmente Paulo chegou e chegou direto para a cadeia, onde ficou, alguns pensam que até morrer. Mas ele foi, plano totalmente diferente. A inteligência de Deus não é como a nossa inteligência. A visão de Deus não é como muitas vezes nós achamos que as coisas realmente devem acontecer. Quem pretende caminhar com o Senhor, todos nós pretendemos, deve estar disposto a passar por situações discrepantes, pelo insólito, pelo ridículo, por aquilo que jamais poderia imaginar. Passar pelo ridículo não significa que o Senhor seja um Deus estranho que tem prazer em ridicularizar ninguém. Não é realmente esse o sentido. J. Eliot escreveu uma frase muito interessante. Ele disse, Deus conhece o caminho que você toma, você não conhece o caminho que Ele toma. É mesmo, é isso mesmo. Deus conhece os meus caminhos, mas eu não conheço todos os caminhos de Deus. Ele vai nos guiando todos os dias, Ele é o pastor que nos guia. O Senhor conhece o coração teimoso e obstinado do ser humano. O Senhor sabe que muitos dos nossos pecados não são o resultado da ignorância apenas, mas sim da rebeldia. Tal como em tantos outros ensinamentos na sua palavra, o Senhor faz uso de metáforas para nos ajudar a entender qual a postura que nós devemos evitar. Por exemplo, no Salmo 32, verso 9, Deus diz assim, não seja teimoso como o cavalo ou a mula que precisam de freio e rédea para se manter no caminho. A teimosia da mula, a natureza indomada do cavalo, assinalam claramente a dificuldade que o homem enfrenta em seu desejo de caminhar com Deus. Eu quero caminhar com Deus, mas eu tenho esse negócio dentro de mim. Não poucas vezes, aquelas que preferimos andar em nossos próprios caminhos, caminhos que não são do Senhor, não são poucas as vezes que assim acontece, e é necessário que nós passemos por situações assim. A nossa própria sabedoria tem que sair para dar lugar à sabedoria de Deus. Então Deus, muitas vezes, que nos fala dessa metáfora, também usa em nós cabrestos, que faz que nós passemos ridículo, muitas vezes até cairmos em nós mesmos e verificarmos, nós estamos agindo como irracionais. Apesar de sermos assim, o Senhor nos ensina, e Ele nos anima, para que nós resistamos a essa tendência para um comportamento rebelde, que seja necessário o uso de cabresto e freios, para que nós retornemos ao caminho, para que nós deixemos que Ele nos controle. Essa postura obstinada é natural em nós, desde crianças, quando nós
ainda não sabíamos disfarçar. As crianças mostram logo o que elas são. Hoje a gente disfarça de todas as formas. Portanto, vamos ouvir, irmãos queridos. Ouça, esteja atento à manifestação da vontade de Deus para a sua vida. Essa semana, agora. Deus está falando isso ao meu e ao seu coração. Optar por aquietar o seu espírito para buscar a direção do nosso bom Deus. Deixe o seu coração se aquietar. Faça como Naamã, depois de resistir, mas ele deu ouvidos ao conselho. Naamã voltou-se e se foi com indignação, mas lá na frente deu meia volta. Os que o acompanhavam reclamaram, relutaram com ele. Se o profeta tivesse pedido algo difícil que exigisse coragem, o Senhor não o faria. Então por que não aceitar, simplesmente não acatar essa simples instrução de mergulhar e se lavar? E foi o que ele fez. Desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes no rio, de acordo com a ordem do homem de Deus. A pele dele foi restaurada, ficou tão saudável quanto a pele de um bebê. Qual foi a sua conclusão? Agora tem certeza que não há Deus em nenhum outro lugar além de Israel. Meus irmãos queridos, às vezes a gente lê um texto como esse, no início de uma meditação, ficamos pensando, eu já li esse texto muitas vezes, será que esse texto ainda tem alguma coisa a falar ao meu coração? Tem, somado com outros textos da palavra do Senhor, ele fala profundamente ao nosso coração. Continuamos sendo as criancinhas rebeldes, hoje adultas, que disfarçam muito bem as suas rebeldias, as suas desobediências, os seus desacatos à vontade de Deus, o seu orgulho, a sua soberba, a sua vaidade, esquecido que nessa mesma palavra que Deus diz que às vezes nós agimos como animais irracionais que precisam de cabrechos, de rédeas para se manterem no caminho em que devem se manter, também a palavra diz, o insensato teima em fazer tudo do seu próprio jeito. Mas a palavra diz como deve ser. O sábio pede e ouve conselhos. Provérbios capítulo 12, verso 15. Deus falou no meu coração. Eu preciso observar isso na minha vida. Para eu falar, a minha igreja querida, todos nós precisamos observar isso em nossas vidas. É a maravilhosa palavra de Deus, é o conselho de Deus. Todos nós temos o problema de Naamã, não da lepra, esse outro, aquele outro que é sempre o ponto em que Jesus diz, você está curado, a tua fé te salvou. Nós precisamos exercitar a nossa fé num Deus que não simplesmente cura feridas da pele do nosso homem do lado de fora, exterior, mas Ele está sempre curando onde nós realmente precisamos de cura, onde os médicos não curam, onde a medicina não opera, onde só Ele, pela sua palavra, nos tem consertado e nos tem preparado para um dia podermos contemplar a sua face. Nós vamos ver a face do nosso Senhor. Esse é o desejo mais sublime que alimenta o coração de todo crente. Nós vamos ver a face do Senhor. Onde Ele estiver, e é lá no céu que nós vamos contemplar a sua face. Mas precisamos nos lembrar disso. É insensato aquele que teima em fazer tudo do seu próprio jeito. Vamos fazer do jeito de Deus, porque todos os dias Ele está inclinando o nosso coração, moldando a nossa vida, para nos curar e nos aperfeiçoar, para sermos para a glória e louvor do seu nome. Eu queria terminar, meus irmãos,
de uma maneira muito simples, bem simples, como nós fazemos muitas vezes. Eliseu disse ao seu servo: vai lá e fala a Naamã para ele ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Eu vou dizer uma coisa também muito simples: se você quiser entregar ao Senhor a sua dificuldade, aquilo que é seu, do seu homem interior, só você levantar e vir até aqui à frente, para nós orarmos juntos, simples assim. Se você achar que essa é uma ordem ridícula, e quiser voltar atrás, se eu vim à igreja só para ouvir isso, volte do meio do caminho, venha para cá, para nós fazermos essa coisa simples, colocarmos diante de Deus a nossa causa, e dizermos: Senhor, ouve a minha causa, desse jeito simples, como me é trazida a tua voz, colocar diante do Senhor o nosso coração, pedindo que o Senhor nos abençoe, e nos cure, e nos purifique, e faça a sua vontade em nós. Eu também, queridos, quero me colocar assim diante do meu Deus. Deus amado, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse encontro contigo, muito obrigado pela tua palavra santa, muito obrigado pelo teu Santo Espírito em nosso meio, muito obrigado porque cada um de nós teve essa oportunidade de vir à presença do Senhor, de vir a esse lugar, a essa casa de oração, para ouvirmos a tua voz e para também, Senhor, desfrutarmos da oportunidade de nos fazermos ouvir por ti, diante do teu altar de misericórdia, onde o Senhor dispensa sobre nós cura, libertação, ensinos para a eternidade, que nós podemos desfrutá-los durante os nossos dias aqui. Muito obrigado, Senhor querido, porque o Senhor fala coisas simples para o coração dos simples, aqueles a quem o Senhor exalta como sendo os que escolhem a melhor disposição diante de ti, Senhor. Quem sabe como o nosso Deus, quem pode dar conselhos ao nosso Deus? Obrigado, Senhor, porque tu te mostras excelente e maravilhoso em todas as coisas, e o Senhor se revela ao nosso coração. Te agradecemos, Senhor, porque hoje, de uma maneira tão simples, diferente como muitas vezes imaginamos que poderia ser, mas sabemos que o Senhor conhece a cada um de nós, conhece nosso interior, nossa intimidade, nossos desejos, e conhece as nossas ações. O Senhor sabe quando já vamos voltando, repudiando a tua palavra, os teus conselhos, mas é o Senhor quem toca as nossas vidas e nos faz voltar e estar diante de ti e fazer como o Senhor nos manda, quebrando nossa impetuosidade, quebrando nosso orgulho, nossa vaidade, nossa soberba. De nada vale o que aqui se diz que é bom, Senhor, sem que o Senhor esteja cuidando da nossa vida, corrigindo a nossa vida. Não precisamos de cabresto, Senhor, queremos andar ao som da voz do nosso pastor, ouvir a tua voz, seguir o Senhor, fazer como o Senhor manda, falar de ti onde estivermos, Senhor Deus, para que todos saibam quem é o Deus da nossa vida. Estende a tua mão, Senhor, para curar, para libertar, para abençoar cada um dos meus irmãos queridos. Que a simplicidade desse momento, Senhor, seja a marca da simplicidade como devemos escolher viver, abençoando-nos uns aos outros em nome de Jesus, olhando uns para os outros com amor complacente, com vontade, Senhor, de vermos um ao outro sustentados, suportados pelo amor e pela dedicação, pela importância que cada um damos uns aos outros em Jesus Cristo nosso Senhor. Muito obrigado, meu Deus querido, porque podemos trazer em nosso peito todos aqueles que não estão aqui e pedir da mesma forma que o Senhor os abençoe. Aqueles que estão doentes sejam curados, Senhor Deus, pelo toque da tua mão. Que a tua palavra bendita chegue aos seus corações, trazendo vida,
vigor renovado, alegria em Jesus. Oramos pelos que estão longe, fora, viajando, pelo nosso pastor Theo, a Mônica. Abençoa-os onde eles estão, Senhor, que eles sejam muito felizes nesses dias de descanso. Mas também oramos pelos que estão em casa, doentinhos, os lembramos de Dona Luizete, lembramos, Senhor Deus, dela, que tem passado noites sentada sem poder se deitar. Ó Senhor, abençoa a tua filhinha. Tantos outros, meu Deus querido, Tu és o Deus amoroso, que cura as nossas enfermidades, que nos afofa o leito da enfermidade. Pedimos por ela e por tantos outros que estão vivendo esses momentos de dificuldade, Senhor. Também temos muita gratidão em nosso coração pelas coisas tão belas e especiais que o Senhor tem feito. Te agradecemos pela filhinha do Jailson, Senhor Deus, pela conclusão dos seus estudos, pela alegria que está no coração dessa família, por cada menção de agradecimento na nossa cesta de pedidos de oração. Todos os pedidos ali mencionados, Senhor, estão diante de Ti. Lembramos da Tua palavra que nos diz: ainda que dizes que não o vês, a Tua causa está diante dele, por isso espera nele. Esperamos em Ti, Senhor amado. Nosso coração está posto em Ti. Em Ti nós queremos viver e nos mover, aqui na eternidade. Deus misericordioso e fiel, tudo nós Te pedimos e também já Te agradecemos. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém.